Saudações a todos. Então, vamos começar a nossa parte, vamos dizer, introdutória e metodológica desse curso de História Intelectual da Cultura Alemã, ou Alemão Instrumental. E eu vou fazer uma apresentação propriamente sobre como será agora sim as ferramentas que nós vamos utilizar. No outro vídeo vocês viram a exposição ampla sobre qual que é a estrutura do curso. Então, aqui a gente está na parte 1, esses 3 módulos iniciais aqui que já apresentei para vocês, e agora os aspectos introdutórios que eu disse para vocês. Primeira questão assim que eu colocaria, né, é fazer uma mini apresentação. Nem todo mundo teve algum curso comigo ou uma aula, né, principalmente porque nessa versão online talvez impossibilite que também os alunos assistam a versão presencial. Vai ter tanto que há a opção de aquisição dos dois modos, né? Você pode comprar a versão ou o EAD, ou a presencial, ou a versão mista. Mas, meu nome é Luiz Felipe, eu sou professor de Teoria e Filosofia do Direito na Universidade Federal de Viçosa. Então, estou locado no departamento de Direito, então eu não trabalho com letras ou literatura, eu sou apenas um diletante nesse aspecto. Meu campo de formação é principalmente em filosofia alemã contemporânea, acima de tudo, então, desde a graduação até doutorado e pós-doutorado, meus interesses de pesquisa se voltaram para a filosofia alemã, principalmente Nietzsche, Schopenhauer, mais recentemente, após o doutorado, autores como Hans Blumenberg, Wilhelm Flusser, que é um autor que faz uma ponte muito mais direta da tradição brasileira com a tradição alemã, porque ele é tcheco, mas criado, vamos dizer assim, no seio da língua alemã, que vem na Segunda Guerra para o Brasil e acaba depois retornando para a Europa, não para a Alemanha. Ele vai residir durante mais tempo na França, e é um autor bem interessante que vai aparecer também um módulo posterior do curso. Bom, meus estudos no alemão são estudos assim, e o meu exemplo é interessante porque ele pode ser útil ou prático para aqueles que vão fazer o curso, né? Não se desanimarem. O estudo não é muitas vezes contínuo, você acaba tendo algumas reviravoltas, suspensões, retornos. E o Mark Twain dizia que a vida é curta demais para aprender alemão. E, de certo modo, a depender de quem for fazer o estudo, pode ser um pouco curta, realmente. O estudo alemão demora. O estudo alemão realmente não é um estudo imediato, né? Você não aprende a língua alemã do dia para a noite. Mesmo quando você está imerso na cultura, você tem um certo tempo de ambientação, né, propriamente. Principalmente quem está em outro continente como o nosso, no Brasil, acabamos ainda por ter maiores dificuldades e fronteiras para poderem ser superadas nesse quesito linguístico. E assim, eu comecei o estudo durante a graduação, parei durante a graduação porque eu pensei, eu não vou conseguir concluir o alemão, vou então terminar o meu inglês. Não terminei nem o inglês, nem o alemão na graduação e fiz exatamente processos duais após a graduação durante o mestrado, tentando compartilhar os estudos da língua inglesa com a língua alemã. O que é difícil, as similaridades em alguns momentos podem tornar a questão problemática. Não foram assim, poucas as vezes que eu me pegava tendo que tentar me comunicar em inglês e aí vinha a questão em alemão. Tentava me comunicar em alemão, vinha a questão em inglês. Até se virar a chavinha, isso pode demorar um pouco. Então não se preocupem com isso. Eu ao longo também, de vez em quando, durante as aulas, vou dar umas certas digressões, né, sobre como evitar esse tipo de problemas. Mas o meu estudo assim, mais disciplinado, vamos colocar assim, do alemão, começou em 2012. Durante a graduação, eu fiz durante um certo período, voltei depois com uma aula particular temporariamente, mas em 2012 eu voltei de forma um pouco mais séria e disciplinada o meu estudo com a língua alemã. E a partir daí, em 2014, fui para a Áustria, fiquei de 2014, segunda metade, né, o semestre de inverno e o semestre de verão, em Salzburg, na Áustria, pertinho da fronteira com a Alemanha, então não era tão distante de Munique, por exemplo.
Depois que eu retornei, continuei estudando alemão, com uma disciplina razoável, porque eu tinha que terminar a tese de doutorado. Após o doutorado, continuei estudando alemão. Em 2019, fui para Kiel, que é uma cidadezinha no norte da Alemanha, no estado de Schleswig-Holstein, que é o estado mais ao norte da Alemanha, divisa já com a Dinamarca. Eu fiquei lá em 2019-2 e 2020/1, já durante a pandemia. Então, teve algumas peculiaridades da experiência também do início da pandemia na Alemanha, o que também trouxe alguns aprendizados interessantes. De todo modo, voltando para o Brasil, voltando às atividades na UFV, após o fim da pandemia, pensei na organização desse curso de alemão instrumental, porque tudo que eu vejo em relação ao estudo de alemão não é muitas vezes voltado para esse aspecto do curso, da relação entre a história intelectual da Alemanha para as ciências humanas e uma tentativa de aproximação conceitual e semântica aos termos e conceitos centrais das ciências humanas da tradição alemã, apresentando problemas tanto da tradução, tanto da recepção. Então, vamos dizer, para satisfazer essa ambição pessoal na língua alemã e ainda perceber essa lacuna nesses estudos no Brasil, porque você vai ter um ou outro, não os dois conectados. Você vai encontrar curso de alemão instrumental nos cursos das faculdades de letras com letras germânicas, ou nos cursos de filosofia ou de história, algum curso voltado para história alemã contemporânea, mas não é propriamente história intelectual, a gente vai ver isso depois também. Bom, feito essa exposição, digo a vocês, já tem mais de 10 anos que eu tenho estudado e digo, a vida não é curta para estudar alemão, porque eu vejo que é um projeto de vida, né? Mais 10, 20, 30 anos estudando, aperfeiçoando, não existe fim, né? Mesmo na língua portuguesa, eventualmente você acaba descobrindo coisas interessantíssimas, quanto também até vocabulários, né? Ninguém nem sabe todas as palavras da língua portuguesa. A gente vai até apresentar algumas questões sobre esses horizontes também, né? A língua alemã também tem as suas, vamos dizer, pluralidades de campo semântico. Bom, enquanto argumento assim para vocês, né? Por que estudar alemão? Por que fazer esse curso? Por que pensar nessa relação entre história intelectual e o estudo propriamente da língua alemã? Daqui a pouco eu vou voltar a isso de que tudo que eu estou falando não exclui um curso extensivo de língua alemã. Vou voltar a isso, mas já destaco isso. Um curso extensivo tem outras preocupações. E ele é mais necessário, obviamente, do que esse tipo de curso que eu estou apresentando para vocês agora. O curso extensivo ele é muito mais lento, gradual, ele apresenta elementos culturais, comunicativos, vamos dizer, lapidação, por exemplo, de pronúncia, algo que, obviamente, eu não tenho nem habilidade e, propriamente, habilitação para isso, né? Vamos colocar em termos mais práticos. Mas eu colocarei alguns argumentos que eu penso enquanto interessantes para poder estudar o alemão como um modo de interesse acadêmico, né? Inegavelmente, a tradição alemã é uma das mais importantes para as ciências humanas. É muito difícil um estudante que entra nas ciências humanas no Brasil que não se depare mais cedo ou mais tarde com autores da tradição alemã. Eu vou deixar de lado assim tão importante como a tradição alemã, a tradição francesa. Mas eu não sou aqui, nem tenho o papel de francófilo teórico, mas sim de um germanófilo teórico aqui. Então, se você está na sociologia, você vai escutar Weber. Se você está na filosofia, obviamente vai falar de Kant, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer. Ou, se você está no direito, vai escutar mais cedo ou mais tarde Kelsen, Friedrich Miller. Você pode dizer o mínimo, assim. Então, dentro das ciências humanas, para colocar alguns exemplos, não obviamente todos, mais cedo ou mais tarde os autores alemães vão aparecer. E tem uma importância pela, vamos dizer, especificidade e rigor que os alemães têm com o tratamento dos temas. Então, estudar o alemão também é se introduzir nessa tradição minimamente. É lógico que com níveis de profundidade a depender do interesse de pesquisa, com o interesse acadêmico e, obviamente, o próprio domínio linguístico disso. E uma coisa que é importante é compreensão crítica, tanto das traduções quanto das recepções que esses autores vão ter
no Brasil. Inegavelmente, qualquer autor de língua estrangeira, isso não é um privilégio dos alemães, terá que passar pelo crivo da tradução e de uma certa seleção editorial. Essa seleção editorial acaba filtrando interesses, e esses interesses podem ser de moda, de mercado, de domínio, porque a obra está em domínio público, ou porque há interesse momentâneo naquele tipo de autor. Em regra, as editoras universitárias, quando se propõem a traduzir uma obra de um autor alemão, acabam tendo interesses assim mais acadêmicos do que provavelmente mercadológicos. Mas a todo tempo isso vai ser uma variável a ser pensada na recepção. Vai ter que passar por tradução. E existem obras que não serão traduzidas, como falarei com vocês. Então, nessa leitura de recepção e tradução de forma crítica, é até mesmo para escolher como que os primeiros tradutores se posicionaram em relação a certos termos. Talvez isso dentro do curso a gente não trabalhe todos os aspectos possíveis, porque a gente está trabalhando com uma tradição riquíssima, mas eventualmente eu vou trazer alguns exemplos de como teve, vamos dizer, fases quanto à recepção dos autores e problemas sobre os termos, por exemplo, utilizados. A gente vai ver um pouco disso. Então você vai acabar com o estudo da língua alemã e da tradição intelectual alemã, adentrar num campo conceitual histórico assim, particularmente rico para, seja filosofia, seja história, seja teoria política, seja sociologia, antropologia e o próprio direito. Então isso também já é, por si só, uma grande vantagem. Por outro lado, também, você vai acabar tendo a possibilidade de desbravar campos teóricos que são pouco estudados no Brasil, né? Como falei, nessa filtragem, nem tudo que é produzido chega até nós. Então há uma certa seleção também da própria academia, a gente pode colocar isso. A própria academia faz uma filtragem daquilo que vai chegar. Então, se você tem autonomia na língua, você consegue visualizar o que está sendo estudado, o que está sendo produzido dentro do seu tempo geracional acadêmico. Né? Então você tem gerações intelectuais que vão dar continuidade ou vão romper com essas tradições. Ao longo do curso eu vou dar alguns exemplos disso, principalmente na parte de chegar no século XX, né? Como que funciona isso aí, principalmente pós Segunda Guerra na Alemanha. Então, ter também o conhecimento da língua alemã, que você vai aprofundar ao longo dos anos, te dá acesso a esse tipo de percepção quanto à história intelectual daquele país e que, no caso do Brasil, que tem uma recepção forte, posicionar-se quanto a isso. E, por fim, ler obras que nunca serão traduzidas para o português ou talvez para qualquer outro idioma, né? Existem obras que de fato não serão traduzidas. Isso parece, não, isso é um excesso da parte do professor, não. Tem obras que nunca serão traduzidas porque não há interesse. Às vezes um trabalho tão, quase dantesco, diria para vocês, que seria, por exemplo, traduzir um dos dicionários históricos que eu vou exemplificar para vocês daqui a pouco. O dicionário histórico de filosofia, acho pouco provável que eles traduzam para o português. Nem para o inglês eles traduziram, já tem o último volume, né, o fechamento do projeto do dicionário histórico de filosofia é de 2007, então o fechamento do projeto. De 2007 para cá não surgiu a tradução em inglês. Você tem assim, algumas menções em notas de rodapé de autores falando que tem interesse em traduzir verbetes, né? Porque, a depender do verbete é quase um livro, né? Tem verbetes de 150 páginas no dicionário. Então, isso é para dar um exemplo assim, mínimo, mas mesmo em autores clássicos, né? No Brasil, assim, quanto tempo a gente demorou, por exemplo, a ter a tradução da primeira edição da Teoria Pura do Direito de Kelsen? Ela é relativamente recente aqui entre nós. Existem obras do próprio Schopenhauer que nunca foram traduzidas, tem textos do Kant que também não foram traduzidos. E assim, se você entrar em autores mais contemporâneos, isso acaba ficando assim, ainda mais gritante, né? Por exemplo, Odo Marquardt, que é um autor curioso na Alemanha. Nada traduzido em português. Nenhum artigo, por exemplo. Hans Blumenberg, que é um autor que eu tenho mais interesse de estudo, a gente tem um livro traduzido, 2, 3 artigos em português. 2 livros, corrijo, 2 livros em português,
e 3, 4 artigos traduzidos. Isso um autor que tem uma obra assim, de pelo menos uns 20 volumes. Então, assim, tem essas características interessantes, né, na recepção de uma tradição. Tem autor que não será efetivamente traduzido. Ou, quando for traduzido, vai demorar muito. Né? Por exemplo, autores famosos que demoram também a ter suas obras traduzidas. Né? Peter Sloterdijk. Nem tudo está traduzido. O próprio Jürgen Habermas. Habermas demorou a ter a teoria da ação comunicativa traduzida para o português pela via alemã. Tinha uma tradução inicial que era feita pela via espanhola, se não me engano. Por exemplo, o próprio Habermas, né? Também uma história da filosofia de 2019 vai demorar a ser traduzida para o português. Assim, talvez o tempo me mostre o contrário, né? Mas a obra de 2019... com a obra de quase mil páginas, mesmo com um trabalho editorial assim, intenso, possivelmente não será um só tradutor, você tem que ter uma equipe de tradutores ali, demoraria. Isso acontece assim com outros autores. Só para dar esse exemplo, muita coisa não será traduzida. Os exemplos de dicionários são para mim os mais emblemáticos, porque traduzir um dicionário é uma coisa extremamente complexa e longa. Nós veremos alguns exemplos oportunamente. Feitas essas argumentações assim, sobre por que estudar alemão, para além das motivações pessoais que eventualmente vocês possuam, vamos falar então propriamente do público-alvo desse curso. Eu penso minimamente em 2 cenários aqui. Um cenário que eu já estudo alemão ou quero estudar o alemão. Esses são 2 cenários possíveis, considerando que o curso é voltado para alunos de graduação, principalmente aqui na universidade, que não temos o curso de letras com habilitação em letras germânicas, os cursos de alemão são geralmente fora da universidade, então pode ser que alguém já estuda mais tempo ou pretende estudar porque acabou de ingressar no curso e viu, talvez o estudo alemão possa contribuir com a minha formação. Então, vejo esses 2 cenários. Portanto, ele não atinge também os 2 públicos-alvos de forma em absoluto. O aluno que já tem uma noção do alemão vai tirar mais proveito do curso do que o aluno que não sabe nada de alemão. Mas o aluno que pretende estudar, talvez ele encontre neste curso um incentivo para continuar seus estudos. Porque o que é mais comum nos cursos de alemão extensivos? Turmas grandes no início e uma grande evasão logo após primeiro semestre, segundo semestre. Então, quase sempre você tem cursos que são oferecidos em nível A1, mas quando começa a chegar no A2 há uma redução significativa. E tem certas circunstâncias que a turma do B1 fica ainda mais difícil, né? Quando chega então no B2 e o C1, aí realmente é quase que o âmbito que você já adquire uma certa autonomia, você vai estudar sozinho e com professor particular. Então, por exemplo, essa também não é uma questão de preocupação no curso, né? Diferentes níveis vão estar presentes, diferentes níveis vão também apreender os elementos do curso da história intelectual a partir dos seus conhecimentos linguísticos no alemão. Para todas as unidades vão ter textos em alemão e textos em português referenciados como ponto de partida, para o mínimo assim, um panorama dessas tradições. Então, se você já tem uma noção do alemão, você vai poder se aventurar nos textos. Se você ainda não tem, fica enquanto um acervo para estudo futuro. Bom, mais uma vez, relembro então, este curso não substitui um curso extensivo. Façam um curso extensivo. É importante essa ambientação lenta, gradual, com correção do professor sobre a pronúncia. Isso faz muita diferença. E assim, não posso assim incentivá-los mais do que já estou dizendo. Façam um curso extensivo paralelamente a esse. Mas eu não quero estudar alemão então. Beleza. Ok, sem nenhum problema. Você vai continuar tendo um panorama aqui da história intelectual alemã, mas não aproveitará tão profundamente as discussões. Algumas discussões acabarão perpassando esses elementos conceituais na recepção da tradição alemã no Brasil. Ok? Bom, então vamos lá provavelmente algumas bibliografias possíveis que nós vamos utilizar no curso, que eu vou indicar. Isso é interessante. Uma delas vai ser
o texto do Rudolf Bulting, Alemão Sem Declinações. Esse livro, já poderia dizer que está em domínio público. Só não está em domínio público porque ele não está tão facilmente disponível, né? Mesmo em sebos, ele é raro hoje em dia de encontrar. Mas ele vai ser um dos textos utilizados. O Bulting, ele foi um alemão que veio para o Brasil logo antes da Segunda Guerra Mundial, trabalhou como professor de alemão no estado de São Paulo e no Paraná, salvo engano, fez algumas obras, dicionários, um dos primeiros, se não o primeiro dicionário português, brasileiro, grego, foi feito por ele. Ele fez um curso que ele chamava de Método Universal para Textos Germânicos, que ele traduziu para outras línguas, né? Em 43, salvo engano, o Bulting, ele escreveu um livro, O Poliglota, que ele fazia um estudo comparado entre o francês, o português, o inglês e o alemão. Ele desmembra isso depois e faz só um paralelo para o alemão em 54, quando ele publica esse livro. Esse livro vai ser, então, uma referência para o curso. Eu vou, de certo modo, apresentá-lo em vídeos separados. No curso presencial é um pouco diferente. No curso presencial o aluno vai ter mais, vamos dizer, autonomia para trabalhar com isso. No EAD eu vou deixar vídeos em vamos dizer, um campo separado em relação ao livro do Bulting. A intenção é que, ao longo das 5 partes do curso, nós passemos pelas 15 lições que o Bulting prepara, né, para sua, vamos dizer, o seu método universal. Eu, lógico, fazer as críticas, o texto tem mais de 50 anos, ele tem algumas limitações, até de grafia, que teve mudança na década de 94 na Alemanha, mas a ideia dele de aproximação com a língua portuguesa, de modo instrumental, ela sim é interessante e digna de ser utilizada. Mas além desse texto, vou fazer referência e utilizar alguns exemplos desse texto alemão básico para filósofos, que é um texto espanhol, acessível para comprar na internet, vende-se no site da Amazon, .es, né, espanhola. E é bem interessante porque não é um livro muito extenso, mas ele se volta principalmente o quê? Identificar exatamente, dentro das tradições filosóficas, como que fica o uso do vocabulário, identificar como que existem vocabulários que são tipicamente internacionais, ou porque veio pela via francesa ou pela via inglesa e adentraram na filosofia, essencialmente, e vocabulários tipicamente germânicos da filosofia, e como que isso também fica. O curso dele é bem interessante, mas ele não vai ser, por questão, obviamente, de propriedade intelectual, discutido analiticamente. Faço ainda menção a outros 2 cursos aqui. Eventualmente, na parte, quando for trabalhar de conceitos fundamentais do direito, aí esse curso da Ina Ashton vai fazer parte, né, talvez um único curso em português, que eu políticas em ciência, de curso alemão para juristas. E ele é bem interessante porque já é para quem tem um bom domínio do alemão, B1, B2 pelo menos, e vai trabalhar basicamente vocabulários típicos da ciência do direito e depois no volume 2 sobre ramos mais específicos. O volume 1 é mais sobre direito constitucional, o volume 2 é mais sobre direito penal e direito civil, por exemplo. E ele assim, é um texto bem interessante, alguns exemplos que eu vou tentar assim, até trazer quanto à parte didático-pedagógica. Por fim, assim, até um comentário, né? A literatura de língua inglesa para ensino de língua estrangeira é algo assim vastíssimo, até nível quantitativo. Produz-se mais em alemão, em inglês do que em alemão. Produz-se mais em inglês do que talvez qualquer outra língua moderna. Então, para ensino de línguas, existe muita bibliografia. Bibliografia específica. E esse texto é um texto relativamente antigo, né? A primeira edição dele é da década de 70, do Carl Sandburg, Journal for Reading, a Programmed Approach for Graduate and Undergraduate Reading Courses. Esse texto é muito interessante. Eventualmente, alguns métodos que estão aqui eu vou tentar aplicar com vocês ao longo do curso. Existem outros cursos, só poder mencionar, para não dizer que vamos dizer, a pluralidade dos textos de língua inglesa são muito maiores que as outras línguas. Vejo. Então existem outros, alguns até relativamente recentes, mas
fica apenas a menção. Não me interessei na aquisição desses livros, pelo que tem disponibilizado na internet, no site da Amazon, por exemplo. Bom, avançando um pouco para outras ferramentas que serão úteis no curso. Não há como adentrar no estudo de uma língua, principalmente no caso de um estudo um pouco mais atento e para fins acadêmicos, sem fazer uso de dicionários, né? Uma coisa é aprender a língua cotidianamente nos seus significados e ampliando isso lentamente a se tornar assim, quase como um falante nativo com todas as aspas aqui, né? Porque se a aquisição é posterior, ela vai ter sempre alguma diferença, mas com uma certa especificidade, é interessante o uso de dicionários. E assim, o ideal, depois de um certo tempo que você está estudando alemão, é se voltar para dicionários monolíngues. Os dicionários, portanto, têm as suas definições em alemão. Mas existem dicionários que são, vamos colocar, bilíngues ou semilíngues. Na verdade, semilíngues vai ser só um exemplo, que é o exemplo do Varys, que tem a edição semilíngue para o português. É basicamente o dicionário alemão Varys com a adição de um termo em português para o verbete em questão. É interessante porque te traz uma aproximação do sentido, mas quando a palavra tem polissemia pode trazer alguns probleminhas de tradução por contexto. Bom, eu coloquei só os principais dicionários, deixe-me ver, todos menos o Varys são dicionários online. Vocês podem comprar aplicativos de iOS ou Android que vão ter esses dicionários. E depois eu vou falar de outros dicionários online gratuitos. A Langenscheidt, ela é talvez uma das mais famosas. E tem, para o português, 2 dicionários. Um sobre o português brasileiro, outro para o português lusitano. Esse Universal Wörterbuch, ele é um pouquinho menor, são 55.000 verbetes, e esse Praxis é por volta de mais de 70.000 verbetes. Mas os dois têm tradução português. São dicionários assim, para nível de iniciante, vamos colocar assim. O interessante mesmo é, depois de um certo tempo, ter o Langenscheidt, esse Großes Wörterbuch Deutsche als Fremdsprache. Esse aqui, ele é muito interessante pelo seguinte: as definições utilizam palavras básicas da língua alemã. Então, não é nada uma descrição hiperabstrata dos termos, mas bastante concretas para que um falante de alemão ou aquele que está aprendendo alemão como segunda língua, portanto como língua estrangeira, tenha condições de compreender o termo, a definição. Diferentemente do Duden. O Duden, ele é um dicionário monolíngue para alemães. Ele não tem um dicionário propriamente que se volta para Deutsch als Fremdsprache. Ele tem Fremdwörterbuch, que é sobre as palavras estrangeiras dentro do alemão, mas não propriamente um dicionário de alemão como língua estrangeira. Então tem alguns, eu faço questão de elencar, porque vocês verem assim, a pluralidade de Dudens que existem. Os mais interessantes, eu diria, para o aprendizado, é o Fremdwörterbuch. Por quê? E esse é um ponto interessante. Nenhum professor me apresentou esse uso do Fremdwörterbuch. Porque qual que é a tendência de quem fala português ou outra língua quando vai falar o alemão? Tentar puxar uma palavra pela via francesa. E geralmente quando você puxa uma palavra assim pela via francesa, ou tenta fazer um arranjo, que às vezes não dá certo, ou pode até dar até certo, mas vai soar extremamente academicista ou bidlich, né, que é elevado, né? Pro vocabulário, né? O que eu diria? Essa é uma forma reversa, de engenharia reversa da sua tendência de utilizar palavras de língua vamos dizer, de fonte romanística dentro do alemão. Então, depois eu vou trazer uns exemplos, né? De como a gente pega, vai falar, por exemplo, assim. Deixa eu ver aqui um bom exemplo aqui. Resultieren. Existe a palavra dicionarizada no alemão. Mas o Fremdwörterbuch vai te dar as palavras tipicamente germânicas para isso, do resultieren.
Então, você vai ter lá erreicht, que é alcançar. Então, assim, por exemplo, vai ter outras variantes. Numa das aulas eu vou fazer uma digressão para isso. Pegar o dicionário e comparar com vocês para mostrar isso também. Esse Fremdwörterbuch é interessante. Existem versões impressas, ok? São relativamente caras. Mas as versões online de aquisição são razoavelmente baratas, comparando. Tem dicionário de estilo, isso aqui é só para quem está no C1, C2. Isso aqui é para poder, tipo assim, melhor forma de exposição. Então você vai ver assim, o uso de, por exemplo, do als em certos contextos, não só quando é comparação. Então muito específico. O Herkunft-Wörterbuch é dicionário etimológico. Muito eu gosto, eu consulto, mas é bem específico, né? O Synonym-Wörterbuch, dicionário de sinônimos ou dicionário analógico. Ele é interessante porque vem sinônimos e no caso do Duden vem os antônimos. Assim, desculpem, aqui é só os sinônimos, mas de forma bem analítica. Assim, os sinônimos que são pertinentes àquela palavra. E aí eu trago o Bedeutungswörterbuch, porque ele é a síntese do Synonym-Wörterbuch mais o antônimo. Isso é um dado interessante. Por fim, o Deutsches Universal-Wörterbuch do Duden, que é o Duden grandão, que tem mais de 200 mil entradas. Ele vamos dizer, as suas definições também são definições para os alemães, então não seria tão interessante. Eu, assim, acabo utilizando mais esses três que estão aqui em negrito. São, assim, referências. Depois que eu uso o Langscheid e não estou satisfeito, eu vou para esse Duden. Faço questão de mencionar o Pons, porque o Pons também tem traduções. Para o português, tem esse Das kleine Wörterbuch português, que é bem pequenininho, portátil de bolso, e tem esse Basis-Wörterbuch português, que tem por volta também de 50, 55 mil entradas. Então ele estaria no mesmo nível desse Langenscheidt aqui, desse primeiro, desse universal. O Varch, como eu falei com vocês, é semilíngue, ele é bem extenso, mas ele estaria assim, o Varch está, vamos dizer, concorre diretamente com o Duden, Universal Wörterbuch. Mas quando chegamos, por exemplo, à questão de dicionários bilíngues, nem o Langenscheidt nem o Pons são suficientes. Quando você quer, assim, qual realmente é a palavra em português mais adequada para essa tradução? Primeiro, nem sempre é assim que o dicionário vai te responder, né? Às vezes, por contexto, você vai ver que a solução do tradutor é diferente. Mas o trabalho que os portugueses tiveram com o Porto é extremamente interessante, porque tenta fazer essa aproximação de termos de língua portuguesa mais adequados na tradução. Eu, pelo menos, quando eu consulto o Porto, eu não me frustro tanto quanto tentar por mim mesmo achar a palavra adequada quando eu vou trabalhar numa tradução. E o Porto tem edições online. Existem edições impressas e a edição online de assinatura anual, também disponível em Android e iOS. É interessante, eu faço assinatura do dicionário do Porto, porque tem alemão-português e português-alemão. Então, eventualmente, também eu não preciso de uma palavra assim, por exemplo, colo. Outro dia eu descobri o que é colo em alemão. Uma palavra muito concreta para mim, né? Colo, é Schoss. Aí, eu só descobri que era Schoss porque no dicionário do Porto eu coloquei colo. Se eu fosse ver, assim, tentar para um dicionário ilustrado, eu nunca ia achar. Existem dicionários ilustrados também, mas ele tem uma outra função, não é essa função tão acadêmica que nós vamos trabalhar ao longo do curso. Então, essas aqui são algumas ferramentas de dicionários tradicionais. E, por fim, outros dicionários online para consulta e utilização. Lingui é um dicionário muito específico, porque, na verdade, é o quê? É um léxica digital, eles vão pegar um corpora de textos, né, um conjunto de textos, principalmente textos oficiais da comunidade europeia, e quando a palavra aparece, eles vão tabelar o texto da tradução do alemão do texto na União Europeia e o português utilizado. Existem outras bases de dados, mas muitas vezes os exemplos são de fontes normativas, administrativas da União Europeia.
É interessante porque se você vê a palavra em contexto, não há a definição da palavra propriamente, mas há a definição, aí tem, vou dizer, tem a tradução no contexto, você consegue ver alguns usos de aplicação bem interessantes. Vale a pena consultar. Pauker.at, porque esse é da Áustria. Tem várias línguas, mas o português alemão é bem interessante. Me surpreendeu quando comparei, porque principalmente em expressões idiomáticas tem uma variação muito maior do que o porto, por exemplo. Então acaba sendo uma boa referência online gratuita. Tem o Leo Dictionary, que tem para outros idiomas semelhantes ao Lingui e a Pauker, mas ele é mais simplório, mas também existe essa opção, ok? E aí chegamos a um tema aqui um pouquinho mais polêmico, que é a questão dos tradutores automáticos, né? Que é a tentação de muitos, assim, não, vou pegar aqui tá uma citação lá em alemão, vou usar um dicionário, um tradutor automático. Não dá certo. Você vai ter, assim, vai aparecer o que é o tema, mas a tradução para o português, principalmente, não fica nada legal. Fica nada legal. É quase inútil. Ela só é útil para o seguinte, para quem não sabe nada, vai apresentar qual é o tema, porque é aquilo que está escrito. É como se estivesse traduzindo um manual de instruções. Talvez você consiga fazer o que está no manual de instruções. Mas no caso das ciências humanas, a gente tem uma certa preocupação de rigor, de interpretação ali, do que o texto está trazendo em conta informação. Não dá certo. Não dá certo, mas faço essa menção porque acaba sendo um uso que aparece para os alunos. Entre o Google Translate, eu diria, use o DeepL. É um pouquinho mais interessante. O DeepL é uma tradução um pouquinho melhor. E tem a opção, assim como o Google Translate para o inglês e para o espanhol. Assim, quando você traduz o Google Translate para o inglês, para o inglês ou para o espanhol, vem os termos e as variações sobre os termos naquelas línguas. Então, e fica útil para você aprender vocabulário. Então, eu diria, não é uma ferramenta de tradução interessante, mas é uma ferramenta de aprendizado de vocabulário muito interessante. Porque no Google, se você põe uma palavra ou uma expressão, você dá um clique na palavra, te dá a palavra com as possíveis traduções em inglês ou em espanhol. Isso pode ser que você consiga fazer algumas conexões e, portanto, ampliar o seu vocabulário. Uma coisa que a gente vai ver ao longo do curso, que é necessário expandir o vocabulário na língua alvo, no caso o alemão. E isso é bem interessante no Google Translator. No DeepL também, no aplicativo, você dá o clique na palavra, ela vem a tradução. É até um pouco melhor que eu acho no DeepL, porque vem definição para o inglês e para o espanhol. Mesmo no português vem os exemplos, então tá de bom tamanho. E tem um concorrente do DeepL, está crescendo, que chama-se Reverso. Então ele está entrando no mercado agora para concorrer. Façam menção porque são aplicativos, podem ser interessantes. No fórum, se alguém quiser, faça um comentário sobre outras funções, caso eu não tenha citado essas. Bom, e aí, por fim, alguns temas que é interessante já apresentar para vocês, que vão aparecer ao longo do curso, que ainda serão, vamos dizer, materiais utilizados. Né? O que acontece? Fontes primárias. Em certa medida, eu vou tentar trazer trechos de obras de autores importantes, como o que nós citamos. E eu faço já até uma introdução interessante aqui, né, até de vocabulário, porque quando você fala da obra, né, Werk, aí as obras aqui de um autor, você pode ter essa obra que se manifesta em 3 níveis na tradição alemã. Com Einzelband, que é um volume isolado, né, é só a publicação, tipo assim, da Crítica da Razão Pura. Você encontra a Crítica da Razão Pura em um só volume, né? Aí você tem o Gesamte Werk, que é a obra completa, e Kritisches Werk, porque aí é a obra completa, mas de forma crítica. Então você tem um nível aqui da obra, eu vou dizer, do volume individual da obra completa do autor. Por exemplo, tem do Marx, né? Que é a Mega. Marx und Engels Gesamte Ausgabe. Aí chama de Mega. Tem lá 60 volumes. É a obra completa. Mas não é a obra crítica. Eles não fizeram a obra crítica, pelo que eu sei ainda. Diferente do Nietzsche. Nietzsche tem a obra completa, que é a Kritische Studienausgabe, é uma obra completa. Assim, faltam alguns textos, mas é a obra completa.
E tem a Kritisches Werkgesamtausgabe, que é a KVW. KVG. KVG. Aí ela é gigantesca, tem mais de 40 volumes. Se a KSA tem 15, a KVG ela tem mais de 40 volumes, por exemplo. Então, os alemães, por que eu tô falando isso? Os alemães fazem obras completas e obras críticas dos seus autores, coisa que no português raramente acontece. Quando o autor publica pouco, eles acabam até fazendo isso, mas assim, eu não me recordo. Assim, na literatura um pouquinho mais comum, dou um exemplo, Machado de Assis tem obras completas pela editora Vilar. É uma edição. Eu já vi que um textinho ou outro não está lá, por exemplo. Isso acontece. Mas se pensar de autores brasileiros, por exemplo, não existe obra completa de Gilberto Freire. Você tem só os volumes isolados, são esses Einzelband, ou Einzelbände, se for falar assim da obra, né? Dos volumes separados. Então, autores que publicaram relativamente pouco, você encontra isso, né? Vicente Ferreira da Silva. Vicente Ferreira da Silva, como morreu cedo, ele tem obra completa. São 3 volumes apenas, dá mais de 1000 páginas. Mas tem obra completa, são só 3 volumes. A Realizações fez a edição das obras completas do Vicente Ferreira da Silva. Diferentemente de outros autores, como o próprio Mário Ferreira dos Santos, que Realizações tem editado, mas não está no formato de edições completas. Agora, por exemplo, eles começaram a fazer edições completas da obra do Wilhelm Flusser, e dividindo por volumes. Um projeto ousado. Vamos ver se isso vai acontecer. 2 exemplos porque tem surgido algumas iniciativas, talvez isso tenha êxito no futuro, isso se torne uma coisa importante. Os alemães fazem isso o tempo todo. Se o autor é importante nessa edição, mais cedo ou mais tarde, eles podem demorar alguns anos, talvez século, mas eles fazem essa edição da obra completa. Né? O Nietzsche mesmo, a primeira tentativa de edição de obra completa, já no início do século XX, a edição Mudosarion, são mais de 15 volumes, ela começou, tipo assim, 1910, 11, até 1920 e poucos, mas não é uma edição completa, porque ela faltava texto. Depois fizeram a edição completa do College do Montinari, que essa KSA que eu mencionei com vocês, ela é a edição completa, vamos dizer, comercial. E existe a versão crítica, que ela é assim, a de consulta em biblioteca. Porque ela mostra, por exemplo, o erro de grafia que estava na impressão da obra completa da KSA. Só para dar um exemplo assim para vocês. Isso é muito comum. Kant tem obra completa. Hegel. Goethe, eu tenho um box completo. Schiller. Hölderlin tem obra completa. Hölderlin é mais fácil, porque Hölderlin também é só um volume. Mas você tem autores que têm obras completas maiores. Heidegger, por exemplo. Heidegger já passou de 100 volumes a obra completa do Heidegger. E ainda está em edição. Acabaram de sair em 2022 mais um volume da obra. Tá, assim, em volumes dá mais de 100, mas em tomos está no 99, por exemplo. Então, só para dar esse exemplo que é interessante, né? Os alemães têm essa preocupação com obras completas, coisas que nós não temos. Então, a gente vai eventualmente fazer menção a isso. E aí, como fonte ainda, eventualmente, das aulas e de exemplificação, o exemplo dos dicionários conceituais, que é uma coisa assim, típica da tradição alemã, muito específica. E esses são exemplos de, vamos dizer, dicionários que não serão traduzidos. Esqueçam. Acho muito pouco provável. Assim, alguns não tem por que ser traduzidos, né? O dicionário dos irmãos Grimm, esse das Deutsche Wörterbuch, eles não vão traduzir, porque não tem interesse, ninguém se traduz um dicionário desse jeito, né? Ele é curioso pelo tempo que ele demorou para ser produzido, vamos colocar assim. Ele começou em 1838, foi até 1852. Voltou a ser 100 anos, mais de 100 anos depois, ele recomeçou em 61, terminou em 2016, ok?
Ele tem, assim, por volta de 60 mil verbetes, 60 mil entradas com 32 mil verbetes. O Deutsche Wörterbuch der Deutschen Sprache, Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache, DWDS, é o site, se você colocar dvds.de, vai ter esse site que tem vários dicionários. Isso aqui é um corpora de dicionários. Não só dicionários, porque também eles têm jornais digitalizados, revistas digitalizadas que fazem parte do acervo. Então, quando você pesquisa um termo, ele te mostra uma revista de 1913 com a expressão. Mas o dicionário dos irmãos Grimm, ele está hoje em dia digitalizado e disponível aqui. E no final das contas, esse dicionário, o completo, né, não o dicionário dos irmãos Grimm, mas o completão, tem 230 mil entradas, okay, com termos, né, verbetes. Uma curiosidade, então, até comparativa, né? No português, o dicionário AIS, que é o nosso maior dicionário em língua portuguesa, é um projeto assim, ousado, porque teve pesquisadores de todos os países lusófonos. Ele tem cerca de 228.500 verbetes, com 376.500 acepções, com 415.500 sinônimos e 26.400 antônimos, e 57 mil palavras arcaicas. E é o mais interessante, porque as palavras arcaicas de fato são arcaicas que nós não utilizamos cotidianamente. A não ser em textos do simbolismo do século XIX, você vai encontrar um Cruz de Souza usando algumas palavras arcaicas. Bom, ele demorou apenas 14 anos. É um tempo assim, relativamente pequeno para isso. Vale a pena fazer essa menção aqui comparativa. Mas vamos aos dicionários que eu falei com vocês, porque esse não será traduzido porque não tem por que se traduzir esse dicionário especificamente, né? Salvo engano, são um pouco mais de 40 volumes, porque as letras do alfabeto acabam duplicando em volumes. Na versão impressa, eu vi uma vez só. Bom, esses dicionários aqui de baixo são dicionários que eu falei com vocês que não serão traduzidos. Eu acho muito pouco provável de serem traduzidos. E são dicionários interessantíssimos para a formação das ciências humanas. Ok? Esse aqui é o Historisches Wörterbuch der Philosophie. Ele é conhecido muitas vezes como HWD minúsculo PH, é a sigla que eles mencionam muitas vezes. Ele tem 13 volumes, ele foi de 71 a 2007. Na aula de História dos Conceitos eu vou falar desse dicionário porque é o primeiro grande empreendimento, junto com o Geschichtliche Grundbegriffe, de dicionários de História dos Conceitos. Ou pelo menos que tinha esse direcionamento explicitado pelos organizadores. Dentre eles aqui no caso do Geschichtliche Grundbegriffe, a tradução são de conceitos fundamentais da história. Assim, alguns traduzem assim, mas são, na verdade, conceitos fundamentais históricos, né, que está com adjetivo. Mas também não será traduzido. Um dos organizadores é o Reinhard Koselleck, que é um intelectual importante na tradição alemã do século XX. A gente vai falar dele também na História dos Conceitos. Aqui foi organizado pelo Joachim Ritter, que a gente vai falar dele também na Ritter Schule, um módulo à frente, que teve assim, participação de filósofos importantes. Gadamer, por exemplo, é um dos autores que trabalhou intensamente na produção desse dicionário. Existem dicionários um pouco mais recentes, né? Porque você veja um de 71, outro de 72, termina em 92, termina em 2007. Então, assim, um tempo considerável, diga-se de passagem, para a produção de um dicionário. O dicionário histórico de retórica, ele tem 12 volumes, foi de 92 a 2015. É uma obra assim, também monumental, essa assim, com mais razão não será traduzida, porque é um tema, vamos dizer, a recepção da retórica no Brasil já é uma questão controversa, né? Ainda mais o dicionário histórico. É bastante interessante. Eu tenho alguns verbetes que eu consegui do dicionário, eu vou utilizá-los eventualmente em alguma aula com vocês, para poder ilustrar, assim como dos demais. Todos eles eu tenho verbetes que são importantes para mim, eu consegui. Bom, e ainda o dicionário estético, né? Ele segue a mesma linha do dicionário histórico, né? De conceitos fundamentais. Ele tem 7 volumes e foi de 2000 a 2010, então menos tempo.
Tem até autores brasileiros, né? Luiz Costa Lima, por exemplo, tem um verbete aqui, o verbete mimesis é do Luiz Costa Lima, nesse dicionário, o que é algo interessante. Não me recordo de nenhum brasileiro nestes dicionários aqui. Posso estar enganado, mas não me recordo de nenhum autor brasileiro nesses dicionários. Aqui, Luiz Costa Lima tem verbete. Por fim, o último, que não é um dicionário propriamente histórico, nessa tradição da história dos conceitos, né? Porque todos eles aqui estão mais ou menos imbuídos desse imaginário da história dos conceitos. O dicionário de retórica foi mais por uma questão editorial, não diria que tem história dos conceitos assim explicitado pelos autores, organizadores, né? Mas aqui tem um dicionário que é de história das metáforas, que é um dos temas que a gente vai ver no final também do primeiro módulo. Que é um dicionário de um volume só, de 2014, mas muitíssimo interessante. O esforço que eles tiveram para poder trabalhar, vamos dizer, os sentidos e variações de algumas metáforas tradicionais, né? Por exemplo, as metáforas do rio, da balança, do trovão, na literatura, na filosofia. É muitíssimo interessante isso aqui. Ainda mais difícil. Foi organizado pelo Ralph Koenisman. É um professor na Universidade de Kiel. Era professor na Universidade de Kiel, onde eu estudei. A proposta é realmente bastante interessante. Eventualmente vou trazer algum exemplo. E por fim, fontes secundárias, né? Muitas e muitas vezes vou fazer menção a esse dicionário aqui da Bárbara Cassin. Ele foi inicialmente publicado em francês, mas há a edição em inglês. Essa que eu vou fazer a utilização. Como eu falei com vocês, eu não sou francófilo teórico, e meus estudos em francês são quase nulos, mas eu utilizarei o dicionário em inglês, que ficou só como Dictionary of Untranslatables. Eles não fizeram esse dicionário europeu de filosofia. Não, ficou só Dictionary of Untranslatables. E, por incrível que pareça, grande parte dos verbetes são alemães, de termos alemães. Porque esses que encontram dificuldade de traduzibilidade, vamos dizer assim. Então, a gente vai trabalhar vários artigos e verbetes, né, de dicionários e artigos de autores. Geralmente aqui eles chamam de Beiträge, quando são essas entradas, né? E algumas citações, Zitaten. Eu vou utilizar com vocês um handbuch, né? Um manual de citações que eu tenho, que é bem interessante. Ele é organizado tematicamente, mas eu consigo selecionar também. E aí trabalhar alguns desses brocados que têm assim, a imagem linguística, que eles são, vamos dizer, organizados, é muito interessante. Então, eventualmente, a gente vai trabalhar alguns exemplos também desses dicionários. Então, essa seria assim, a apresentação geral da metodologia do curso, propriamente, né? O que a gente vai utilizar, qual tipo de material, e algumas noções para vocês terem essa, vamos dizer, tônica da questão. Eu acho que vai ser interessante, proveitosa para aqueles que quiserem, e vão ser, assim, na medida do conhecimento que vocês já detêm ou pretendem deter em língua alemã, vocês vão aproveitar, porque os materiais complementares do curso vão estar também disponibilizados em alemão para vocês, e eventualmente a gente pode ter no fórum alguma discussão, no caso do curso em EAD, e no caso das aulas presenciais, tem uma discussão já ao final da aula quanto a isso, ok? Então, espero que tenha sido claro para vocês qual que é a pretensão do curso, quais são as questões, e eu espero que